Vitória de Lula ou virada inédita de Bolsonaro? Hoje nós vamos analisar os números dessa eleição tão acirrada. Eleições 2022, comentário do dia. Quando fazemos uma análise política, precisamos levar em conta diversos fatores, que geralmente são difíceis de mensurar. Por exemplo, como medir o clima político, a onda eleitoral, acertos estaduais ou regionais que influenciam os eleitores, apoios de lideranças e, a partir desse ano, incluo nessa lista também as pesquisas, porque até elas derrubaram muito analista por aí. Mas tem um fator que supera tudo isso aí e dificilmente falha: a matemática das urnas. Então vamos aos números. Lula teve no primeiro turno dessa eleição pouco mais de 57 milhões de votos. O Bolsonaro teve 51 milhões. Os demais candidatos todos tiveram juntos 9 milhões e 600 mil votos. A diferença de votos entre Lula e Bolsonaro é de 6 milhões. E é basicamente num universo, então, de 9 milhões e 600 mil votos que Bolsonaro e Lula precisam buscar a vitória. Até porque numa eleição polarizada e radical como esta, dificilmente um vai conseguir tirar voto do outro. Se acontecer, vão ser poucos. Aliás, historicamente, tanto o primeiro quanto o segundo colocado ganham eleitores no segundo turno. A única exceção foi o Geraldo Alckmin em 2006, que teve menos votos na segunda rodada do que na primeira. Por isso, a tarefa para a campanha de Bolsonaro é bem complexa. Matematicamente falando, é claro. O atual presidente ele precisa tirar a diferença de 6 milhões de votos dentro desse universo de 9 milhões e 600 mil que foram para os outros. Então, qual o caminho para o Bolsonaro, já que a matemática não lhe favorece? Primeiro, ele precisa tentar reduzir a abstenção, levando mais gente para votar e talvez virar algum votinho ou outro que foi depositado para o Lula lá no primeiro turno. Já no caso de Lula, o importante é empatar o jogo na disputa pelos 9 milhões e 600 mil eleitores dos outros candidatos. Aliás, ele nem precisa empatar. Se conseguir manter os votos do primeiro turno, o Lula só vai precisar de 1 milhão e 900 mil votos para ser eleito. Ou seja, menos de 20% dos votos que foram para os candidatos eliminados no primeiro turno. Se olharmos para as eleições anteriores, o PT, em média, herda 64 dos votos que foram depositados para outros candidatos no primeiro turno. Em 2018, por exemplo, herdou 63% e era o Haddad o candidato com Lula na cadeia. O pior desempenho foi no segundo turno de 2014, quando a Dilma herdou apenas 40% dos votos dos outros candidatos eliminados no primeiro turno. Por isso, se quiser ganhar essa eleição, Bolsonaro precisa desesperadamente evitar essa transferência de votos e ainda tirar algum voto do Lula, o que, convenhamos, não é uma tarefa muito fácil. Agora, o que mais você precisa saber nas eleições 2022? O pool de veículos de imprensa formado por CNN Brasil, SBT, Estadão, Eldorado, Veja, Terra, Nova Brasil FM vai realizar um debate para presidente nesse segundo turno no dia 21 de outubro, uma sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Quarta-feira última foi feita uma reunião com os assessores de Lula e Bolsonaro, bem como representantes dos veículos, na qual foram aprovadas as regras do evento. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, informou ontem que o teste de integridade realizado em 641 urnas eletrônicas nesse primeiro turno das eleições não detectou qualquer problema nas máquinas, inclusive em 58 que foram submetidas à biometria em sessões eleitorais, como pediram as Forças Armadas. O teste de integridade consiste em retirar da eleição uma amostra das urnas. Nelas, votos previamente preparados com candidatos reais são digitados e também registrados em cédulas físicas. Ao final, os resultados são comparados. O deputado federal reeleito Ricardo Barros, do PP aqui do Paraná, líder do governo na Câmara dos Deputados, apresentou na quinta-feira, ontem, portanto, um projeto de lei
para punir os institutos de pesquisa que fizerem levantamentos cujos resultados não venham a se confirmar nas urnas. A pena prevista no projeto é de 4 a 10 anos de prisão e mais o pagamento de multa. A propaganda eleitoral voltou nesta sexta-feira. Lula apostou no apoio da ex-presidenciável Simone Tebet em sua primeira propaganda. Já o Bolsonaro explorou o suporte do jogador da seleção brasileira, Neymar, e de governadores como Romeu Zema e Cláudio Castro. No rádio, a campanha de reeleição atacou a imprensa e as pesquisas de intenção de voto. Neste segundo turno, a propaganda será veiculada na televisão de segunda a sábado, das 13 às 13h10 e das 20h30 até as 20h40. São 10 minutos de inserções diárias. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. Bom, gente, eu fico por aqui. Volto segunda-feira com mais um comentário político. Até lá!